Sejam bem-vindos a mais uma aula de VC. E a nossa aula de hoje já começa em ritmo de festa. É o aniversário da Rafaela e ontem foi aniversário da Laura, ambas do 5º ano C, Anitta Malfatti. Meninas, eu desejo a vocês toda a alegria do mundo, muita paz, muita saúde. Que Deus continue iluminando o caminho de vocês em todos os lugares que vocês forem, que vocês sempre sejam luz. Eu espero que vocês consigam realizar todos os seus sonhos. Um beijo para vocês e vamos começar! Nas últimas aulas, nós estudamos sobre o universo, as galáxias, o sistema solar, o planeta Terra. Então, nós saímos de um aspecto maior e fomos afunilando até chegar ao nosso planeta. Nós descobrimos algumas características dele, como suas camadas, as camadas da atmosfera, alguns fenômenos naturais que acontecem aqui, a importância da camada de ozônio, a importância do efeito estufa e, aprofundando mais no nosso planeta, nós vamos compreender a diversidade de seres vivos. Nós vamos conhecer os principais grupos de organismos que habitam o nosso planeta. Bom, quando nós falamos de variedade de seres vivos, dos organismos, algumas perguntas começam a surgir. Por exemplo, por que existem tantos seres vivos diferentes? O que os tornam tão diferentes? O que define a variedade de seres vivos? E existem várias respostas para essas perguntas. Respostas religiosas, mitos, lendas, como lendas indígenas, e existem respostas científicas. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre isso é que quando a Terra se formou, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, não tinha a menor chance de existir vida nesse planeta. Por vários motivos, entre eles a alta temperatura da Terra. Quando ela se formou, era muito quente aqui, então sem chance de vida. E outro detalhe, a Terra não tinha atmosfera. Essa camada de gases que existe em volta do planeta simplesmente não existia. Ela foi se formando aos poucos, ao longo de milhões de anos depois da formação do planeta. Como é que isso tudo aconteceu? O resfriamento da Terra levou milhões e milhões e milhões de anos. Cerca de 600, 700, isso varia de acordo com a fonte que a gente pesquisa. O que importa é que a crosta terrestre se resfriou, como vocês sabem, o manto e o núcleo mantêm uma grande parte desse calor. E quando a crosta estava nesse processo de resfriamento, os vulcões, que surgiram a partir da movimentação das placas, começaram a soltar muitos gases. De onde vinham esses gases? Do interior da Terra. Esses gases estavam juntos, estavam presos às rochas que compõem o interior da Terra. E no meio desses gases havia também o vapor de água. O vapor de água começou então a resfriar, porque a Terra já estava nesse período, de resfriamento. Então, o vapor de água que vinha quente do interior da Terra encontrava aqui na superfície um ambiente mais frio. Então, ele se condensava. E essa condensação foi formando as chuvas aqui no planeta. A Terra passou por um período em que houve muitas chuvas, muitas tempestades, e a água dessa chuva começou a se acumular na crosta terrestre. Isso deu início à formação dos oceanos. E por que eu estou falando disso? Porque, de acordo com os cientistas,
foi nos oceanos que a vida começou. E como teria surgido o primeiro ser vivo no nosso planeta? Ele surgiu em condições que já não existem mais. E quais são essas condições? A existência de vários vulcões ativos por todo o planeta. Os vulcões liberavam vários gases, como vapor de água, metano, amônia e hidrogênio, que formaram a atmosfera primitiva. Outra condição também eram frequentes descargas elétricas, que são raios. Esses raios acompanhavam as tempestades. E também, pessoal, tinha a questão da energia dos raios ultravioleta. Lembrando que nessa época não havia camada de ozônio para poder filtrar os raios UV. Então a incidência desses raios era muito maior. E acontece que os gases da atmosfera, em meio a tanta energia que vinha das descargas elétricas e dos raios ultravioletas que vinham fortemente do Sol, foram se combinando, formando novas substâncias. Essas substâncias foram levadas para os oceanos por meio das chuvas, e nos oceanos, essas substâncias começaram a se recombinar, a formar novas, até que se formaram substâncias orgânicas, moléculas orgânicas, que vocês já conhecem: lipídios, carboidratos, proteínas, que são substâncias que formam o corpo dos seres vivos. Olha que interessante. E com o passar de milhões de anos, essas substâncias foram se transformando até que formaram uma substância que conseguia se duplicar sozinha. Era uma molécula que conseguia fazer uma cópia de si mesma. E essa molécula era envolvida por outras moléculas. Então havia uma delimitação do que era externo e do que era interno. Bom, de acordo com os cientistas, esse protótipo de célula foi o início da vida aqui na Terra. Acredita-se que esse ser vivo era um tipo de bactéria, só que bem mais simples do que as bactérias de hoje em dia, que já são bem simples, né? Então, esse protótipo de bactéria foi se multiplicando ao longo de milhões e milhões de anos e formando novos seres vivos, novas bactérias. E durante a sua multiplicação, foram acontecendo algumas mutações de forma bem lenta, demoraram milhões de anos para acontecer, e essas mutações deram origem a outros tipos de organismos, a outras espécies. As espécies que conseguiram sobreviver e se reproduzir permaneceram no planeta, e as espécies que não conseguiram sobreviver foram extintas. Então, de acordo com essa teoria científica, todos os organismos têm um ancestral em comum. O que isso significa? Isso significa que esse protótipo de bactéria é o antepassado comum de todos os seres vivos que hoje habitam o planeta. E essa imagem nos ajuda a entender isso. Ela representa a árvore da vida, que mostra a diversidade da vida, né? Várias espécies diferentes, de grupos diferentes, e a relação de parentesco entre todos eles. Pode parecer que nós, seres humanos, somos muito diferentes de espécies vegetais, por exemplo, mas, em certo nível, nós também somos relacionados, nós temos um nível de parentesco. E é isso que essa figura está mostrando, que todos os seres vivos têm um parentesco, a gente observa isso pela união dos galhos, e que todos eles vêm de uma origem comum, que seria esse protótipo de célula, esse tipo de bactéria mais simples. Com tanta diversidade de vida, tantos seres vivos diferentes, os cientistas começaram a classificar esses seres vivos em grupos que nós chamamos de reinos.
de acordo com suas características semelhantes. Então, foram delimitados 5 reinos, que são o reino dos animais, das plantas, dos fungos, o reino protista e o reino monera. No reino dos animais, se encontram seres vivos que são pluricelulares, ou seja, são seres formados por mais de uma célula. No caso do ser humano, nós temos trilhões de células, né? As células dos animais têm núcleo. A presença ou a ausência do núcleo na célula é um diferencial para classificar o ser vivo em um grupo ou em outro grupo. Os animais se alimentam ingerindo outros seres vivos, é assim que nós conseguimos nutrientes, né? As plantas também são seres pluricelulares, suas células também têm núcleo, só que a sua forma de alimentação é diferente. Elas não se alimentam de outros seres. As plantas produzem o próprio nutriente por meio da fotossíntese. No reino dos fungos, nós encontramos seres que são pluricelulares e também seres que são unicelulares, ou seja, formados apenas por uma célula. Os fungos se alimentam de uma forma completamente diferente das plantas e dos animais. Eles se alimentam durante a decomposição, que é a quebra da matéria orgânica em sais minerais. Então, durante esse processo, os fungos absorvem os nutrientes. O reino dos protistas engloba algas e protozoários, que são o tema da nossa aula de semana que vem. A maioria dos protistas são unicelulares, porém, existem tipos de algas que são pluricelulares. As algas, em geral, fazem fotossíntese para se alimentar, assim como as plantas, e os protozoários se alimentam das algas. Ficou faltando aqui somente o reino monera, que é formado por bactérias e cianobactérias. Todos os seres desse grupo são unicelulares e a célula de cada ser vivo não possui núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. As bactérias se alimentam da mesma forma que os fungos durante a decomposição e as cianobactérias são um tipo diferente de bactérias que fazem a fotossíntese. Vamos entender um pouco mais sobre as bactérias, que são representantes do reino monera. Bem, as bactérias são invisíveis a olho nu, podendo ser visualizadas, então, somente com o auxílio de microscópios. Porém, elas formam colônias visíveis a olho nu. As colônias são aglomerações dessas bactérias. Elas se aglomeram tanto que é possível ver o conjunto delas a olho nu. Essa imagem foi feita por um microscópio eletrônico, um tipo bem avançado de microscopia. Mostra várias bactérias, que são as bactérias causadoras da cólera, os vibriões da cólera. As bactérias são os organismos mais simples do planeta. É claro, se você não considerar os vírus, né? E são também os seres vivos mais antigos que nós conhecemos. Elas são encontradas em todos os tipos de ambiente: no ar, na água, no solo, na superfície dos objetos, na nossa pele, dentro do nosso corpo, do corpo de outros animais, em plantas. As bactérias estão distribuídas pelo mundo todo. Como eu disse, a maior parte das bactérias se alimenta durante a decomposição, mas as cianobactérias se alimentam fazendo fotossíntese. E uma coisa legal sobre a nutrição das bactérias
é o seguinte: geralmente nós falamos que todos os seres vivos precisam do oxigênio para produzir a energia juntamente com os nutrientes, certo? Porém, existem alguns tipos de bactérias que durante o seu processo de nutrição não precisam do oxigênio para fazer a energia. Elas fazem um processo de obtenção de energia que não envolve o oxigênio, é uma forma diferenciada. E existem também as bactérias que usam o oxigênio para conseguir energia. As bactérias se reproduzem por divisão da célula em duas. Uma única célula se divide ao meio, gerando duas novas células, duas novas bactérias, e também pela troca de material genético, quando uma bactéria passa um pedaço do seu material genético para outra. E essa forma de reprodução gera uma nova variedade de bactéria. E as bactérias, pessoal, se multiplicam muito rapidamente. Quando elas encontram condições ideais, com bastante nutriente, bastante espaço, elas conseguem se reproduzir a cada 20 minutos. Então, na reprodução por divisão mesmo, uma única bactéria consegue gerar em 10 horas 1 bilhão de bactérias. Então, sua reprodução é muito rápida. E as bactérias são classificadas de acordo com o seu formato. Olha só. As bactérias que são redondinhas, que têm formato esférico, são classificadas como cocos. As que têm formato de bastão são chamadas de bacilos. As que têm um formato diferenciado, como uma vírgula, são os vibriões. E as bactérias que têm um formato de espiral são classificadas como espirilos. Sempre que nós ouvimos falar de bactérias, nós associamos esses organismos a doenças, né? Sempre levando pelo lado negativo. São seres micro-organismos que nos causam mal, que nos deixam doentes. Porém, as bactérias são de grande importância, tanto para os seres humanos, quanto para todas as outras espécies de seres do planeta. Uma das maiores importâncias das bactérias é o fato de elas fazerem a decomposição da matéria orgânica. Elas transformam cadáveres de seres vivos em nutrientes mais simples, em sais minerais. E não só cadáveres, gente. Restos de urina, restos de fezes, troncos caídos, folhas, tudo isso é transformado em sais minerais. E qual a importância de se ter os sais minerais? Bom, as bactérias liberam esses sais para a terra e as plantas conseguem absorver esses sais durante o seu desenvolvimento. E isso é importante porque nós conseguimos esses nutrientes ingerindo as plantas e ingerindo animais que ingeriram as plantas. Então, acaba que isso tudo é um ciclo, né? Outra importância das bactérias é que elas fertilizam o solo com um tipo de nutriente específico, o nitrogênio. O nitrogênio é uma substância presente no corpo de todos os seres vivos e ele está na atmosfera em forma de gás. Porém, nós não conseguimos absorver esse gás respirando. Então, o que acontece? Alguns tipos de bactérias conseguem absorver o nitrogênio do ar atmosférico e transformar em outras substâncias. Aí, quando essas bactérias morrem, essas substâncias nitrogenadas ficam disponíveis no solo. Para quem? Para as plantas absorverem. E é assim que as plantas conseguem o nitrogênio. E os animais que comem as plantas conseguem o nitrogênio também. Além de toda essa importância ecológica, as bactérias ainda são usadas pelo ser humano na produção de laticínios,
por meio de um processo chamado fermentação, em que as bactérias não precisam do oxigênio para produzir energia. E as bactérias presentes no leite, quando fazem o processo de fermentação, deixam o leite de uma forma diferente. Então, o ser humano viu aí uma boa ideia para produzir derivados de leite. Então, nós temos a produção de laticínios e também de vinagres. As bactérias ajudam a transformar o vinho em vinagre. Além disso, elas são usadas na indústria farmacêutica, na produção, por exemplo, de antibióticos e na produção também de vitaminas. Agora, nós vamos estudar algumas doenças causadas por bactérias. No início do ano, vocês estudaram a cólera e a leptospirose. E agora vamos conhecer mais 3. Meningite. A primeira coisa que você precisa saber sobre a meningite é o que são meninges. As meninges são membranas que protegem o encéfalo e protegem a medula espinal. Elas são como umas capas protetoras. E meningite nada mais é do que uma inflamação das meninges. Essa inflamação pode ser provocada por um vírus, por uma bactéria ou por um fungo. Hoje, nós vamos estudar a meningite bacteriana, que é um dos tipos mais graves e frequentes da população em geral. A meningite é transmitida por meio do contato com a saliva contaminada de outras pessoas, seja pela fala, pela tosse, pelo espirro. E os cocos, que são o formato dessa bactéria, entram no corpo da pessoa pelo nariz e pela boca. E da corrente sanguínea, elas se fixam nas meninges, causando a meningite. Os principais sintomas dessa doença são febre alta, vômito, dor de cabeça muito forte e dor na nuca, dor na região do pescoço. A pessoa sente que o pescoço está rígido. A prevenção dessa doença é feita por meio de vacina. E quando uma pessoa contrai a meningite bacteriana, ela é tratada com antibiótico. O tétano é uma doença causada por um bacilo muito resistente que fica no solo por vários anos. A transmissão acontece quando a pessoa se fere, quando a pessoa se corta com um objeto que estava contaminado por esse bacilo. Então, objetos cortantes como cacos de vidro, prego, arame farpado. O tétano não é passado de uma pessoa para outra e o ferimento é a porta de entrada dessa bactéria para a corrente sanguínea da pessoa. Da corrente sanguínea, esse bacilo se instala nos nervos musculares e lá a bactéria produz uma toxina, que é uma substância que causa muito mal. Essa toxina provoca contrações musculares muito fortes, muito dolorosas, o que deixa a pessoa bem cansada. E se não for tratada a tempo, a pessoa pode falecer por parada respiratória e cardíaca. A prevenção é feita por meio de vacinação e quando a pessoa chega ao hospital com um ferimento bem sujo, profundo, com sinais ali de contaminação, os médicos logo aplicam um soro antitetânico, que tem uma substância capaz de neutralizar a toxina. E o tratamento é feito retirando o tecido danificado e com o uso de antibióticos. Hanseníase. Também foi conhecida antigamente como lepra. É uma das doenças mais antigas do mundo, com registros de casos de uns 4.000 anos na China, no Egito, na Índia. E atualmente é uma doença que tem cura. É causada por um bacilo e o sintoma principal da hanseníase
é o aparecimento de manchas claras ou manchas avermelhadas na pele, distribuídas assim em vários locais da pele da pessoa. E essas manchas não possuem sensibilidade, elas são insensíveis à dor, ao calor, ao frio, então a pessoa não sente nada nesse local. A transmissão acontece quando uma pessoa saudável entra em contato direto com as feridas da pessoa contaminada. A prevenção é por meio de vacina. A BCG é uma vacina que previne várias doenças, inclusive a hanseníase, e o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre as bactérias. O que são as bactérias? Você já viu uma? Acho que não, pois elas fazem parte dos micro-organismos, e é por isso que você precisaria de um microscópio para vê-las. Você quer aprender tudo sobre as bactérias? Vamos lá! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não têm núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como por exemplo vulcões e o fundo dos oceanos. Estrutura e classificação das bactérias. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleóide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Como as bactérias são transmitidas? Você sabia que existem bactérias por todo o nosso corpo, como por exemplo nos intestinos, na boca e na pele? Muitas dessas bactérias nos ajudam a ser saudáveis. No entanto, existem outras bactérias patogênicas, que causam doenças. As bactérias são transmitidas através da água, através do ar ou através de espirros e da tosse. Dessa maneira, elas podem passar de alguns seres vivos para outros. É por isso que é recomendável cobrir a boca com o antebraço quando tossimos ou espirramos. Isso também vai impedir que as bactérias fiquem nas nossas mãos. Também podem ser transmitidas pelo contato com os objetos e pelos alimentos. Por esse motivo, é muito importante manter hábitos de higiene adequados, como lavar bem as mãos e os dentes. Antibióticos. As bactérias que causam doenças são chamadas de patogênicas. O nosso corpo se defende delas graças ao nosso sistema imunológico e a outras bactérias do nosso corpo. No entanto, às vezes é necessário o uso de alguns remédios, como os antibióticos. O uso indevido desses medicamentos pode gerar bactérias resistentes contra as quais não há cura. Os antibióticos também podem matar as bactérias necessárias para o nosso corpo, como a flora intestinal. Você só deve tomar antibióticos se forem prescritos por um médico. O que as bactérias fazem? As bactérias podem ser prejudiciais, pois podem causar doenças como gastroenterite, otite, pneumonia e cáries. Como comentamos antes, também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como o iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Outras bactérias são decompositoras. É por isso que alguns alimentos apodrecem quando tem micro-organismos crescendo neles. No entanto, algumas dessas bactérias decompositoras são encontradas na terra e produzem os nutrientes necessários para o cultivo de alimentos. Isso é tudo sobre as bactérias. Interessante, né?
E agora nós vamos falar sobre os fungos, que são seres vivos muito importantes. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre alguns tipos de fungos ou já devem conhecer pessoalmente alguns. Cogumelos são exemplos de fungos. Eles são bem visíveis na época de chuva e são muito representados em animações, em filmes. Existem fungos que são comestíveis, como o champignon, o shiitake, shimeji. Existem fungos que são relacionados ao prejuízo que eles causam ao ser humano, como o bolor, o mofo. Enfim, existem vários tipos de fungos. Para vocês terem uma noção, os cientistas já estudaram 72 mil espécies de fungos e eles estimam que existam 1.500.000 espécies. Então, o que foi estudado representa mais ou menos uns 5% do total que existe. Existem muitas espécies para a gente conhecer ainda. E vamos aprender algumas características desses seres que são muito interessantes. Bom, primeiramente, os fungos são relacionados com bolor, com mofo, porque eles realmente causam um certo prejuízo, né? Algumas espécies fazem isso. E essa imagem mostra um pão que está já no processo de decomposição. Percebam que ele está tomado por esse fungo. Uma pessoa não pode ingerir um alimento dessa maneira, porque corre risco de acontecer uma intoxicação alimentar. E onde nós encontramos os fungos? Em vários ambientes, na água, no solo, no ar, nos objetos, na nossa pele, no nosso corpo, no interior de vários animais, nas plantas, mas os locais ideais para acontecer a proliferação dos fungos, a sua reprodução, são locais úmidos e pouco luminosos e geralmente, dependendo da espécie, locais que têm uma temperatura um pouco mais alta, locais mais quentes. Então é muito comum, em época de chuva, nós encontrarmos esses seres vivos. É a época em que há maior umidade, né? Quando o tempo está muito seco, nós quase não encontramos fungos, porque a umidade do ar é muito baixa. Então, eles não conseguem sobreviver assim. Existem espécies unicelulares e pluricelulares. Na foto da esquerda, nós temos uma imagem mostrando vários fungos unicelulares. São as leveduras. Cada bolinha dessa representa uma levedura, um fungo. E as outras duas fotos estão mostrando fungos pluricelulares. Eles se nutrem da matéria orgânica por meio da decomposição. Muitas pessoas confundem fungos com plantas. Elas acham que só porque os dois crescem do solo, eles são a mesma coisa, do mesmo grupo. Mas existem várias diferenças e uma delas é a forma de alimentação, de nutrição. As plantas produzem seu próprio nutriente por meio da fotossíntese e os fungos se alimentam aí durante a decomposição, absorvendo os nutrientes. Uma outra coisa importante é que eles se reproduzem por esporos, que são células especializadas para a reprodução. Nessa foto tem um fungo liberando seus esporos. Essa liberação parece uma fumacinha que está saindo dele, mas, na verdade, é uma grande quantidade de esporos. São milhares e milhares de esporos sendo liberados ao mesmo tempo. E quando um esporo cai em um local propício, com a temperatura certa, com a umidade adequada, vai dar origem a um novo fungo da mesma espécie. E qual é a importância dos fungos? Primeiramente, a decomposição da matéria orgânica juntamente com as bactérias. Esses dois organismos fazem um trabalho de limpeza no ambiente. Como seria se não houvessem bactérias e fungos? Nenhum ser que morresse apodreceria, então os corpos ficariam intactos.
todas as árvores caídas, amontoadas, todas as folhas empilhadas, animais mortos intactos, não haveria o ciclo da matéria orgânica. Por isso, esses organismos são muito importantes. Os fungos são usados na produção de várias coisas. Por exemplo, em pratos gastronômicos, o shiitake, o shimeji, o champignon, que é esse da foto, são usados em vários pratos culinários e em vários países. Os fungos também são usados na produção de queijos, como o queijo gorgonzola, o roquefort. Esses queijos têm um sabor diferenciado, único, causado pela presença de fungos. E são esses fungos também que dão essa cor azulada, essas partes azuladas no queijo. Os fungos também são utilizados na produção de pães, roscas e bolos. Para produzir esses alimentos, são usadas as leveduras, que são os fungos unicelulares que eu mostrei agorinha para vocês. As leveduras são utilizadas como fermento biológico. Elas fazem o processo de fermentação. Como isso acontece? As leveduras são misturadas à massa do bolo, por exemplo, e elas conseguem transformar uma parte do carboidrato presente na massa em gás carbônico e álcool. Olha que interessante! As bolhas de gás carbônico tentam sair da massa, mas não conseguem. Sendo assim, a massa cresce e ela fica mais fofinha, cheia de buraquinhos causados por essas bolhas. E quando o bolo é assado, tanto o gás carbônico quanto o álcool são evaporados. Então a massa do bolo fica maior e fofinha graças às leveduras. Os fungos também são usados na produção de bebidas alcoólicas, pelo processo de fermentação também, e na produção de antibióticos. E de quais maneiras os fungos podem nos prejudicar? Como eles são ótimos decompositores, eles acabam destruindo, decompondo alimentos, roupas, papéis, couro, madeiras de construções e até mesmo paredes, causando aí um mofo que às vezes nós vemos em algumas paredes. Existem algumas espécies que são venenosas, como esse cogumelo. A ingestão de apenas um cogumelo desse é capaz de levar uma pessoa à morte. Existem outros tipos de fungos que causam intoxicações nas pessoas. Outras espécies, quando ingeridas, deixam as pessoas meio que fora do seu estado normal, causam algumas alucinações. E existem espécies que parasitam plantas e animais, inclusive o ser humano, causando, por exemplo, a frieira. Nessa foto, nós temos uma planta que está contaminada por um fungo. Ela desenvolveu uma doença chamada ferrugem. E a ferrugem é uma doença que prejudica muitas lavouras, né? E no ser humano, os fungos causam infecções chamadas de micoses. Essas micoses podem aparecer na pele da pessoa, pode aparecer no couro cabeludo. E um tipo dessas micoses é a frieira. As frieiras são rachaduras entre os dedos dos pés, acompanhadas de coceira. E por que será que ela se desenvolve lá? Porque a espécie de fungo que causa isso precisa de um lugar úmido e quente para se desenvolver. E que lugar maravilhoso para eles! Os dedos dos pés acumulam muito suor, principalmente quando a pessoa usa muito tênis, e mantém a temperatura bem quentinha. Então, esses fungos fazem a festa. Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre os fungos. Qual desses organismos você diria que é um fungo? Todos são fungos. Vamos aprender mais sobre esses organismos. O reino dos fungos
também chamado de fungo, é um dos 5 reinos nos quais os seres vivos podem ser agrupados. Cuidado, não são animais nem vegetais. Os fungos são organismos vivos porque realizam as funções vitais de relação, reprodução e nutrição por si mesmos. Alguns fungos são micro-organismos unicelulares que não podem ser vistos a olho nu, como a levedura. Para observá-los, precisamos usar o microscópio. Outros fungos são multicelulares. Eles são compostos de muitas células que são agrupadas formando fios longos e finos, chamados hifas. As hifas formam as estruturas reprodutivas. Os cogumelos e o mofo contêm os esporos pelos quais os fungos se reproduzem. O mais comum é encontrar fungos debaixo da terra, em pedaços de madeira ou em alimentos em descomposição. Os fungos podem ser formados por uma ou mais células eucariontes. As células eucariontes dos fungos são circundadas por uma parede celular e não possuem clorofila. Lembre-se de que eles não são nem animais nem vegetais. O agrupamento de células dos fungos não forma tecidos como acontece nos animais, mas forma hifas. Alguns cogumelos dos fungos são comestíveis e muito saborosos, como os cogumelos de Paris e a trufa. Cuidado porque alguns podem ser tóxicos. Existem outros alimentos, como alguns queijos, que têm fungos, por exemplo, o queijo Roquefort. Alguns fungos são prejudiciais à saúde e podem causar doenças de pele e doenças nos pulmões. Alguns fungos produzem substâncias antibióticas que são usadas como remédio para combater infecções bacterianas. Um dos antibióticos mais conhecidos e usados é a penicilina. Este antibiótico foi descoberto por Alexander Fleming no século XX. Os fungos podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água, e são transmitidos principalmente por contato. O contágio de fungos entre as pessoas pode ser devido à falta de higiene ou limpeza adequada. Na natureza, os cogumelos produzem esporos, que são transportados pelo ar para um local onde possam germinar. Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Por causa disso, muitos são decompositores. Por exemplo, alguns mofos decompõem as frutas e os vegetais para se alimentar e poder crescer. Essas substâncias que eles decompõem também servem como nutrientes no solo para alimentar as plantas e outros seres vivos. Como você pode ver, os cogumelos são muito importantes para os seres humanos e para o planeta. Eles proporcionam produtos como alimentos e remédios para curar doenças. Também são necessários nos processos vitais de muitos ecossistemas, para decompor a matéria orgânica. Isso é tudo sobre os fungos. Não é interessante? A atividade de fixação está na página 53 do livro de VC. É uma atividade bem simples, bem tranquila, vocês vão ver. Número 1. Assinale a alternativa correta e reescreva a errada. É bem provável que a vida tenha surgido na água? Ou o primeiro ser vivo a surgir na Terra foi o ser humano? Você vai marcar a certa e reescrever a errada de forma que fique correta. Número 2. Faça um desenho com o tema abaixo. Uma variedade de seres vivos habita a região em que eu moro. Você vai desenhar os seres vivos que você convive no dia a dia, tá bom? Por exemplo, os animais que você tem em casa. Você pode desenhar os animais que você vê na rua. Se você já viu algum tipo de fungo pluricelular na sua região, você pode desenhá-lo também.
Durante as aulas presenciais, quando vocês estavam indo para a escola, vocês viam algum ser vivo durante esse deslocamento? Você pode desenhar as árvores que você via, os animais, tudo bem? Então, é bem simples essa questão 2. E esse pontinho aqui não precisa fazer, tá? E a atividade de revisão é a folha número 8. Nessa folha tem a história da descoberta da penicilina, feita por um cientista chamado Alexander Fleming. Então, vocês vão ler o texto com muita atenção e depois responder as perguntas. Número 1. Após a leitura do texto, responda. Letra A. Qual era a pesquisa de Fleming? Depois de ler o texto, você vai saber o que ele estava estudando, qual era a sua pesquisa. B. Como Fleming descobriu a penicilina? Você vai resumir aqui, vai escrever brevemente como foi essa descoberta. C. Como a penicilina age nas bactérias? O que ela provoca nas bactérias? Como ela faz isso? D. O texto cita 2 tipos de micro-organismos. Esses 2 tipos pertencem ao mesmo reino? Justifique. Lembrando que hoje nós aprendemos algumas características de todos os 5 reinos: o reino das plantas, dos animais, dos fungos, o reino protista e o Monera. Então, os 2 micro-organismos do texto pertencem a um reino só? Se você acha que sim, você vai explicar quais características colocam esses 2 organismos em um reino só. E se você acha que não, você vai explicar quais características colocam esses 2 organismos em reinos diferentes. E, de acordo com o texto, a penicilina ajuda a curar quais doenças? Resposta no texto. F. Podemos afirmar que os 2 tipos de micro-organismos citados no texto são prejudiciais ao ser humano? Os 2 organismos que o texto aborda causam só coisas negativas? Causam só doenças? Explique isso. Número 2. As bactérias são seres vivos e, dessa forma, podem se reproduzir. Para que isso ocorra, esses seres vivos precisam permanecer em condições ideais, que apresentam alimento e temperatura adequada. Em geral, as bactérias se reproduzem mais facilmente em temperaturas entre 15 e 70 graus Celsius. Isso varia muito de espécie para espécie, tá? Mas a maioria das espécies se reproduzem entre essas temperaturas. Dessa forma, o que devemos fazer para evitar que os alimentos sejam contaminados por esses seres vivos? Vocês vão pensar em maneiras de conservar o alimento. Minha dica é: existe uma forma que está relacionada à temperatura dos alimentos. Número 3. Helena foi ao supermercado fazer compras com seu filho. Veja o que o filho de Helena disse quando ela foi pegar 1 litro de leite para pôr no carrinho. Mamãe, deixe para pegar o leite no final da compra. Por quê, Carlos? Nós vemos aqui que o leite está em um freezer. Letra A. Como você responderia à pergunta feita por Helena? Por que é importante, nesse caso, em que ela está retirando o leite de um freezer, deixar essa parte como a última coisa da compra? Número 4. As frieiras aparecem no ser humano, geralmente, nos espaços entre os dedos dos pés. Porque esse local do corpo favorece o desenvolvimento dos fungos causadores da frieira. O que esse lugar propicia para o fungo? O que ele oferece para o fungo? E a nossa aula termina por aqui. Façam as atividades com bastante atenção e capricho. Qualquer dúvida
leve para nossa live e nós nos vemos já já no nosso encontro virtual. Um beijo para vocês, quinto ano. Até agorinha. Tchau, tchau.